Algo impensável está acontecendo com o Real Madrid. Um time que até pouco tempo dominava a Europa com seu futebol primoroso, agora luta para manter sua reputação em campo. Erros inesperados, tensões internas e um desempenho abaixo do esperado ameaçam a temporada. Como o clube mais vencedor da Champions chegou a esse ponto crítico? E mais importante, o Real Madrid conseguirá se salvar nesse momento de baixa? Nesse vídeo vamos mergulhar a fundo nas razões surpreendentes que explicam esse momento de crise do Real Madrid. Então fica comigo até o final que eu vou dizer tudo para vocês. Todo esse momento de crise do Real Madrid ele tem se agravado e se intensificado bastante não só por conta da falta de atuação do time dentro de campo, quanto também das duas últimas derrotas que ele sofreu dentro de casa. A derrota por 4-0 para o Barcelona e a derrota por 3-1 para o Milan na Liga dos Campeões. E a gente está falando de um Real Madrid que é muito difícil perder dentro de casa. Se a gente for lembrar, na temporada passada, 2022-2023, o Real Madrid ele teve apenas 2 derrotas a temporada inteira. Mais de 50 jogos o Real Madrid só perdeu 2 vezes. Agora são 3 derrotas nos últimos 6 jogos, ou seja, uma mudança absurda com um torcedor que não está acostumado a perder. Derrota não faz parte do vocabulário do torcedor do Real Madrid. E antes da derrota por 4-0 sobre o Barcelona, eram 35 jogos seguidos sem perder dentro de casa. E 42 jogos consecutivos sem perder no Campeonato Espanhol. Tudo isso foi derrubado com uma goleada acachapante para o seu maior rival, com uma atuação completamente questionável do time. E antes da derrota para o Milan na Liga dos Campeões, eram 15 jogos sem perder no Bernabéu na Champions. Ou seja, a gente está falando de um time extremamente forte, um time extremamente que gera interesse e que está mal. Está no momento completamente questionável. E todos esses resultados, eles têm como dificuldade na construção do seu time. Na construção de um time como um todo, entre defesa, meio campo e ataque. E o time ele tá com tanta dificuldade de engrenagem no restante do decorrer da temporada que na situação do Real Madrid na Liga dos Campeões não é boa. Atualmente ele está na 18ª posição da Liga dos Campeões. Para quem não se lembra, a Liga dos Campeões está num outro formato, não mais de fase de grupos, mas um formato de pontos corridos, onde o Real Madrid está em 18º e num cenário onde se classificam 24. E detalhe, o Real Madrid ele está com 6 pontos, é apenas um a mais do que o 24º colocado, que é o PSV. Ou seja, sim, o Real Madrid, além dele não estar agradando, além dele estar decepcionando, ele corre risco de ser eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, muito por conta do seu próximo jogo. O próximo jogo do Real Madrid é contra o Liverpool no Anfield. O Liverpool que é o atual líder da Liga dos Campeões. Então você já tem todo esse cenário culminando para uma crise ainda maior no Real Madrid. E no Campeonato Espanhol, ele está em segundo lugar, 9 pontos atrás do Barcelona. E toda essa crise, ela reverbera, com certeza, no técnico Carlo Ancelotti. E a situação está tão complicada que o técnico já está sendo pressionado. A gente está falando do Ancelotti, que é uma das figuras que mais se mantém no cargo dos últimos anos, que mais tem prestígio com o torcedor e com a comissão técnica, mas já está sendo pressionado. Já se fala, inclusive, sobre troca de treinador, caso o time não vença os próximos 3, 4 jogos. Ou seja, você tem a figura de um cara que ganhou várias Ligas dos Campeões, que tirou leite de pedra, que enfrentou diversas situações, mas que está ameaçado por não conseguir fazer o time jogar. E aí, apesar de você ter esse momento pressionado do Carlo Ancelotti, você tem um apoio. Você tem um apoio do Florentino Pérez, falando que banca o trabalho dele, da comissão de sócios que compõem o Real Madrid, falando que apoiam o trabalho do Carlo Ancelotti, mas ele não deixa de estar pressionado. E, recentemente, você encontra várias explicações para isso. Uma delas é o próprio técnico Carlo Ancelotti, que afirma numa entrevista que as faltas de jogadores como Alaba, Courtois e Carvajal, elas dão diferença extrema, dificultando o desempenho do time. Por quê? Porque o Alaba, antes de se machucar, ele era o titular da zaga, junto com o Militão. Claro que antes da chegada do Rudiger, mas você tem um Alaba que não está disponível, você perde uma posição para poder recompor zaga. Você perde o seu principal goleiro, um dos principais ou o principal goleiro do mundo, que é o Thibaut Courtois. E você sabe que numa fase decisiva, numa fase ali onde você mais precisa, você está sendo pressionado,
Você tem um goleiro que consiga garantir um resultado é completamente diferente. E o Courtois, ele mostrou isso nas outras temporadas. E você tem um Carvajal que fez uma Euro gigantesca, que foi extremamente fundamental na temporada passada, tanto que o primeiro gol dele da final foi do Carvajal, o primeiro gol do Real Madrid da final da Liga dos Campeões foi do Carvajal, e você não tem ele por uma temporada. Ou seja, você perde partes do seu sistema defensivo, o que torna o seu sistema defensivo mais vulnerável, e fazendo o Real Madrid, parte dessa explicação, tá sofrendo muitos gols. No caso que a defesa é um dos fatores muito mais questionáveis ali no Real Madrid. E durante isso você tem várias explicações, principalmente na questão do meio campo, onde você tem um setor onde está com extrema dificuldade devido à ausência do Toni Kroos. E aí você vê que o Ancelotti ele tenta alinhar o Bellingham, ele tenta alinhar o Vinícius, ele tenta alinhar o Rodrigo e principalmente o Mbappé, mas sem conseguir fazer com que essas peças se conversem. Porque como você não tem um ponto ali de ligação entre eles, e você tem vários tentando fazer várias funções, você vê hora o Vinícius caindo por dentro, hora o Vinícius caindo pela ponta, hora o Mbappé caindo pela ponta, hora ele caindo por dentro, o Rodrigo não sabe se ele atua no meio, se ele atua como ponta, você tem uma confusão. Então você não tem um dos melhores trios da atualidade, se não o melhor trio da atualidade do futebol, conseguindo fazer as suas conversões de criações e gols. O que frustra muito, porque na temporada passada você viu que o Real Madrid ele conseguiu um jeito de se encaixar e ele conseguiu um jeito de fazer funcionar. E agora com essas peças ele não consegue. E aí você tem a entrada do Florentino Pérez como um bastião, né, de pilar ali. Você vê que o Florentino ele tenta trazer reforços a pedido do Ancelotti, a pedido do Scout, só que fazer essa engrenagem rodar não está funcionando, tá? E aí você tem críticas, principalmente a um fator que parece que no momento está personificando os problemas, que é o quê? O Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé, que está atuando numa função como 9, é uma função que ele já disse abertamente que ele não gosta muito de atuar. Ele atua às vezes na seleção francesa, mas é por uma escolha muito mais do Deschamps. Ele já atuou algumas vezes no PSG com o Neymar ali, mas você vê que ele se sente desconfortável. E depois ele passa a atuar como ponta, como dono daquele time francês. Só que no Real Madrid você tem uma peça que está mais importante, que está mais em alta que ele, que é o protagonista do time, o Vinícius Júnior. Quando você tem um Vinícius Júnior e você mostra que ele é o dono da posição, ele é o jogador decisivo e ele que vai desequilibrar, fica muito difícil você barrá-lo. Então joga-se o Mbappé para 9. E você vê que ele não está conseguindo se adaptar a essa posição. E não à toa, você tem críticas inclusive do Thierry Henry, que fez um vídeo que está viralizando na internet, onde ele mostra como o Mbappé está fazendo movimentos errados, como ele não volta para conseguir ajudar o time na marcação e como ele está prejudicando na criação do time, porque, repito, é uma função que ele não gosta muito de fazer. Só que nessa dele não atacar os espaços, nessa dele não se apresentar e não ajudar, tá prejudicando demais o elenco. E inclusive o Karim Benzema também falou a mesma coisa, o Mbappé não tá acostumado a jogar como 9, ele vai ter que se adaptar, porque na ponta esquerda era o Vinícius. E aí você pode criticar também que o Mbappé ele só é um jogador de uma única posição, sendo que o jogador completo nos dias de hoje ele atua em várias posições, e não é isso que está aparecendo. Outro fator, como eu disse anteriormente, é a ausência do Toni Kroos. Por quê? Porque quando você tem um jogador com extrema qualidade, consegue buscar a bola da defesa, conectando com o meio campo, conectando com o ataque, fazendo inversões de jogo, fazendo viradas e retendo a bola, conseguindo gerar contra-ataques, conseguindo quebrar as linhas de marcação, você fazia com que a bola chegasse com muito mais qualidade, com muito mais clareza até o ataque. Coisa que não tem agora. Agora você tem um Camavinga tentando fazer essa função, um Tchouaméni tentando fazer essa função, ou às vezes quando você coloca o Modric, o Ancelotti recua muito ele para conseguir iniciar a jogada. E não é assim que a coisa funciona. O Toni Kroos, ele fazia parte daquelas funções de jogadores invisíveis que não aparecem muito. Só que ele é um jogador extremamente fundamental para fazer essa conexão entre defesa, meio campo e ataque, que hoje o Real Madrid não tem. Hoje o Real Madrid, ele chega cada vez mais lento, ele chega cada vez mais despreparado, com os jogadores batendo cabeça, você vê que a coisa não está funcionando.
E essa pressão nessas estrelas individuais do Real Madrid, que tem um excelente time, ela faz com que o coletivo não funcione. E aí você não tendo um coletivo que funcione, você perde espaço para uma iniciativa individual funcionar. Você perde espaço para que o Vinícius Júnior brilhe, para que o Mbappé brilhe, para que o Bellingham brilhe. Então você vê que tem várias pessoas tentando fazer as mesmas funções. E aí com isso, você tem várias tentativas do Ancelotti. Você vê que ele tenta fazer várias formações, tentando encaixar todas as peças, só que você não consegue, né? Isso não está trazendo bons resultados. E nem sempre o futebol mostra que colocar as melhores peças em campo resolve. A gente já viu isso em diversos times. O próprio Real Madrid Galáctico, a Seleção Brasileira de 2006. Tentar acomodar nomes por nomes pode não fazer bem. E com isso, você fica com uma pulga atrás da orelha. Como é que eu vou fazer isso? Eu barro uma estrela ou eu tento contratar algum outro jogador? Mas é essa dúvida justamente que o Carlo Ancelotti ele está trazendo, né? Que ele está mostrando pra gente. E aí você vê que a falta de possibilidade, por exemplo, preencher um vazio que não tinha na temporada passada, ela faz com que os próprios jogadores abaixem de rendimento. E aí você começa a se perguntar, cara, esses caras eles podem de fato jogar juntos? Falta liderança? Falta alguém que chame a atenção de todo mundo de fato? Você vê que o torcedor ele começa a se questionar e com razão. Até porque você fez um investimento caro, você cria uma expectativa ao ponto de que você precisa sacrificar uma dessas peças para fazer o time jogar bem? Ou será que é tudo preto no branco? Ou será que a gente pode dizer que não é tão fácil a coisa assim para poder ser resolvida? A questão é que o Real Madrid está em segundo lugar em La Liga. Ele está em 18º da Liga dos Campeões, ele está em queda livre, ele não era para estar assim. Era um time que com o acréscimo de um jogador a gente poderia ver uma progressão absurda. E não é isso que está acontecendo. E agora a gente consegue entender como tem outros jogadores que fazem funções importantes que a gente não vê, como era o papel do Toni Kroos. E agora, para o Real Madrid ele conseguir se arrumar, sendo que a temporada já está em curso, já está em andamento, e aí você vê que começam a personificar pessoas como culpados. A questão é que os jogadores ele têm as suas parcelas de culpa, o técnico ele tem a sua parcela de culpa, só que a gente não consegue dizer que é somente uma coisa, porque o problema está tão além que vai muito mais do que os pontos que a gente mostrou aqui. E você acha que o Real Madrid ele conseguirá superar essa fase, voltar ao topo? Você acha que o Real Madrid ele vai conseguir avançar na Liga dos Campeões? Você acha que ele vai dar a volta por cima? Comente aqui nos comentários, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal para poder ajudar o nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima. Valeu!